Pronto, vamos dar início aqui, irmãos, viu? Eu quero começar a nossa aula de hoje, que será no artigo 8 da nossa confissão belga, não é? Eu vou estar seguindo um estudozinho aqui, bem simples, para ajudar os irmãos a compreender o assunto, que é complexo, não é? Mas tentar deixar da maneira mais simples possível, para que todos possam compreender. Eu quero começar, irmãos, lendo um texto da Palavra de Deus, que é o Evangelho de João, capítulo 14, né? O assunto do artigo 8 é a Trindade, né? Estamos estudando hoje e, com fé em Deus, na quarta-feira que vem. Se o Senhor nos permitir, quarta-feira que vem continuaremos no assunto da Trindade, né? Como nós aprendemos em nossa confissão, artigo 8 da confissão belga. Então, quero iniciar aqui esse estudo lendo o Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 26, né? João 14 e 26. Lembrando que é muito importante, irmãos, participar das aulas, né? Manter-se ativo nas atividades da igreja, embora com as limitações, não é? E não só assim, não é? Acompanhando as lives, mas também com relação ao devocional de vocês, né? Aproveitem isso, inclusive nos domingos, né? Aproveitem realmente o tempo com a família de vocês e orem juntos pela situação, orem, se mantenham informados, procurem manter sempre a calma e continuem confiando no Senhor, né? Nós temos que aprender mais do que nunca, esse é um tempo perfeito para isso. É um tempo onde nós estamos vivendo um período de aprendizado muito grande, né? Eu acho que a mente de muita gente vai mudar, né? Eu já tenho mudado pela situação em si, não é? Pois não é um vírus terrivelmente letal, não é? Mas, embora seja de baixa letalidade, está causando, não é, um certo temor no mundo inteiro. E isso realmente mostra a nossa fragilidade, como nós somos pequenos. Então, é um tempo das pessoas perceberem, notarem pelas circunstâncias a sua fragilidade, entenderem que nós somos pequenos. Então, é um tempo para que o ser humano aprenda um pouquinho mais a humildade, né? A baixar a bola, vamos dizer assim, a ficar mais pianinho, tranquilo, a reconhecer que nós não somos assim tão grandes como imaginamos. Nós somos, na verdade, pequenos, e a parte da graça de Deus, insignificantes. Isso é muito importante. Precisamos realmente aprender. Então, é um tempo de aprendizado, e não só nessa reflexão um pouco mais espiritual, onde nós reconhecemos que Deus é soberano, que há um só Deus, né, e que nós somos criaturas limitadas e dependentes dele, mas também com relação à nossa própria maneira de viver na sociedade, não é? Nós, como brasileiros, somos muito mal educados, nós não temos cultura, não é? Nós não temos educação financeira, nós não temos uma mente boa para planejamento, nós não nos preparamos, não é? Nós não poupamos nada, nós queremos gastar, consumir, o dinheiro chega e nós gastamos, é simplesmente assim. Nós somos dessa forma, não é? Isso é um mal cultural que nós temos, nós precisamos aprender a romper com isso, e eu acho que esse tempo de agora, um tempo de tanta preocupação para muitas pessoas, é realmente um período para a gente refletir e aprender, né? Que essa situação do coronavírus nos ensine realmente a mudar a nossa maneira de agir, não é? Não ficar tão dependentes do Estado, isso é uma lição muito importante. A nossa dependência, não é, tão grande do Estado nos leva a ficarmos de mãos atadas muitas vezes. Então a gente precisa realmente se preparar mais, sabe? Nós homens, não é, as famílias se prepararem para se proteger, para, sabe, agir em momentos de emergência. Então é importante isso. Eu quero ler então o texto de João, capítulo 14 e versículo 26, que diz bem assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo está registrado aqui no Evangelho de São João, não é? Os irmãos conhecem bem o texto, vou ler mais uma vez: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O assunto de hoje é a Trindade, não é? Vamos aprender um pouco sobre a Trindade, refletir um pouco sobre a Trindade. Na próxima aula, não é? Na próxima quarta-feira, no artigo 8, estaremos sendo um pouco mais enfáticos em demonstrar a Trindade, a doutrina da Trindade na Escritura. Então nós vamos abordar mais textos bíblicos. Mas para essa aula introdutória eu quero usar apenas esse versículo aqui. Ele é suficiente para nós percebermos algumas coisas, não é? Primeiro, quem está falando aqui
segundo João, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós cremos nisso, não é? Jesus Cristo estava ensinando a seus discípulos. Se nós observarmos aqui o contexto, Jesus ensinando aos discípulos, não é? Confortando os discípulos no capítulo 14, sobre a sua missão e também sobre quem ele é, e que ele vai buscar os discípulos, não é? Ele prometeu isso, uma morada para todos nós, para os seus discípulos, confortando o coração dos discípulos, mas não apenas confortando e consolando, com promessa, não é? Pensando bem assim, olha, vão esperando aí porque uma hora haverá consolação para vocês, não é? Não, ele não simplesmente faz isso, ele não só promete aos seus discípulos, mas ele também já fala acerca do Espírito Santo sobre o Consolador, não é? Ou seja, que ele enviaria para estar conosco, para nos consolar. Então nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo foi, não é, para o céu, nesse sentido ele retornou para o céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele enviou o Espírito Santo, não é, sobre a igreja. Então nós somos consolados e cuidados e orientados e guiados pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. E então Jesus Cristo, o que promete que vai rogar ao Pai para que ele envie o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele está dizendo aqui, mas o Consolador, não é? Esse que é o Espírito Santo, como ele fala, a quem o Pai enviará em meu nome, ou seja, o Espírito Santo, certo? Ele será, como ele disse, ia ser enviado, não é? Ele foi enviado pelo Pai, não é? A pedido de Jesus Cristo. Jesus ora ao Pai, ele roga ao Pai para que ele envie o Consolador para a sua igreja. Então, isso é muito importante para compreendermos que Jesus Cristo é quem está falando, a pessoa que está falando, não é? E ele fala sobre o Pai, tratando-o como pessoa, porque nós aprendemos isso no próprio Evangelho de João, capítulo 14, quando ele fala sobre quem é o Pai e quem vê o Pai, não é? Quem vê a Jesus Cristo também vê o Pai, não é? Ele explicando isso aos seus discípulos, porque ele orava muito ao Pai. Então, o Pai é tratado como pessoa, não é? E também o Espírito Santo. Não é? Porque o Espírito Santo é aqui chamado de Consolador, não é? Então ele consola, isso é um atributo de pessoa, ele consola, ele tem uma atitude de dar conforto, não é, ao seu povo. Ele é enviado por alguém, não é? Então sempre é tratado como pessoa nesse sentido, não é? E ele ensina, como Jesus Cristo diz aqui, ele fala, o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas que e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo vem para consolar a igreja, não é? Ele é o consolador da igreja, e ele, como essa pessoa que consola, não é? Como Deus que consola, ele ensina, ele nos faz lembrar, não é? É ele que aplica a obra de Cristo, é ele quem nos faz lembrar de Jesus Cristo, é ele quem vai realmente tornar clara a palavra de Deus, nos dando fé para confiarmos no Evangelho, não é? E ele nos faz lembrar disso. Isso é muito importante mesmo, porque aqui nesse texto, não é, em todo o contexto aqui, Jesus Cristo, não é, ele trata o Pai e o Espírito Santo como pessoas, não é? Isso é muito importante, como pessoa, isso é muito importante mesmo. E Cristo, pessoa, está falando, não é? Então veja que o próprio contexto da Escritura nos mostra de maneira muito clara na relação, não é, do ensino, da conversa, da demonstração, do consolo, não é, que Pai, Filho e Espírito Santo, não é, são descritos na Bíblia nessa relação como pessoas. Isso é muito importante para nós, tá bom? E é um texto da palavra de Deus que nós estamos vendo aqui, como o autor trata, não é, o Espírito Santo e o Pai como pessoa semelhante a Jesus Cristo. Isso é muito, muito importante mesmo para o nosso assunto de hoje. O assunto então do artigo 8 da Confissão Belga é a Santíssima Trindade. Deus é, em essência, uma essência, contudo distinta em três pessoas. Esse é o assunto do artigo 8 da Confissão Belga. Lendo aqui o artigo 8. De acordo com essa verdade e a palavra de Deus, cremos em um só Deus, uno na essência, em quem há três pessoas distintas, de modo real, verdadeiro e eterno, conforme os seus atributos incomunicáveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a causa, a origem. Veja que aqui ele fala sobre a descrição aqui, né, o ensino da doutrina. Fala sobre Deus
Pai, Filho e Espírito Santo serem distintos, não é, em termos de atributos incomunicáveis, e aqui vai mostrar isso, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Não é? O Filho é a palavra, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo é a força e o poder eternos que procede do Pai e do Filho. Deus, contudo, não está dividido em três, pois as Sagradas Escrituras nos ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem sua existência pessoal distinta por seus atributos, mas de tal modo que as três pessoas são apenas um único Deus. Isso é muito importante. É evidente, então, que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai. E também que o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Todavia, essas pessoas distintas não estão divididas nem misturadas entre si, pois o Pai não assumiu a nossa carne e sangue, nem também o Espírito Santo, mas somente o Filho. O Pai jamais existiu sem o seu Filho ou sem o seu Espírito Santo, pois os três, em uma única e mesma essência, são iguais em eternidade. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um em verdade, poder, bondade e misericórdia. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Inclusive, esse último trecho da doutrina, não é, que está aqui em nossa confissão belga, que fala bem assim: o Pai jamais existiu sem o seu Filho ou sem o seu Espírito Santo, pois os três são em uma única e mesma essência, são iguais em eternidade. Não há primeiro, um detalhe, não há primeiro, não é, nem último. Isso é muito importante para nós, porque às vezes esse costume que nós temos de falar sobre primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade acaba, não é, por vezes, criando um tipo de divisão que não é o propósito, não é, quando nós estudamos a doutrina da Trindade. Nós estudamos a doutrina da Trindade não com o objetivo de dividir Deus em três, não é um pensamento dicotômico sobre Deus. Isso é importante para nós, certo? Então, tem que tomar cuidado quando nós falamos em primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, porque não tem sentido você pensar nesses termos, não é? Imaginando que haja um ser superior, não é? Um Deus maior, um Deus médio, vamos dizer assim, um Deus menor. Não é? Isso é estranho. Isso é, na verdade, heresia que já foi combatida na história da Igreja. Não é? Então, esse é o artigo 8 da nossa confissão belga, irmãos. Muito importante mesmo, muito claro, na verdade, para explicar, não é, a Trindade. É importante compreendermos um pouco do contexto. Lembremos que quem fez esse material, não é, inspirado também no Catecismo de João Calvino, foi Guido de Brès, que foi também aluno de João Calvino, não é? E esse documento, não é, essa confissão, foi feita justamente para defender a fé. Nós vamos aprender muito mais sobre essa questão apologética na confissão belga, onde Guido de Brès realmente quis demonstrar para os católicos romanos daquele período da Idade Média, no século XVI, que os cristãos reformados não eram hereges, eles não estavam inventando doutrina nova, não estavam criando nenhuma doutrina nova, estavam apenas reafirmando, na verdade, ensinando primeiramente o que a Escritura ensina e também, não é, reafirmando aquilo que muitos dos pais da Igreja, não é, ensinaram e que já havia sido esquecido da Igreja. Essa é a grande realidade. Então ele procura deixar bastante claro qual é a fé dos cristãos reformados. Então, a afirmação da Trindade em nossos documentos, ela é de suma importância, não é? De suma importância, porque mostra que nós não rejeitamos, por exemplo, os credos ecumênicos, inclusive, não é? Que são os credos apostólicos, que nós usamos no culto solene para confessar, o credo niceno, que inclusive nós cantamos também no culto, não é? E o credo atanasiano. São três credos trinitários, não é? Que têm esse objetivo de tanto ajudar os cristãos a defender a fé, como a estruturar a mente de maneira trinitária, para que possam ler a Escritura com essa mentalidade, com essa cosmovisão. Isso é muito importante, com esses óculos. Não é? Então, Guido de Brès, quando coloca esse artigo, e o artigo 9 também, para dar base na Escritura para isso, não é? Mas o primeiro artigo, o artigo 8 aqui, para falar sobre o que é a Trindade em si, é para demonstrar exatamente isso. Esse é o objetivo. Que nós, cristãos reformados, não somos hereges, não somos uma nova seita, não somos a nova igreja, entende? Nós não estamos criando uma nova religião. É a mesma igreja, é o mesmo pensamento nesse sentido. Percebe? A fé reformada não é uma tentativa de uma criação de uma nova religião. Não é? Isso é completamente fora de cogitação, não é o nosso propósito. A nossa confessionalidade prova isso. Inclusive, a confissão belga ela foi feita para isso, para provar
que os cristãos reformados não eram hereges e tampouco eram revolucionários na sociedade daquele período, não é? Não havia uma rejeição de governo, por exemplo, entende? Do governo civil. Isso é importante para nós. E a gente vai aprender isso aí no decorrer das aulas. Mas aqui, no artigo 8, estava sendo reafirmado essa questão da Trindade justamente para demonstrar que nós somos cristãos, não é? E como cristãos fazemos parte da Igreja única de Jesus Cristo, que é católica. E essa Igreja católica não é uma instituição em particular, entende? O nome católico em si, não é o termo católico que refere-se à universalidade da Igreja, à catolicidade da Igreja, não é uma referência a uma instituição em particular, a uma igreja em particular, não é? Isso é importante. Então, quando nós afirmamos a Trindade, nós estamos dizendo, nós fazemos parte da Igreja Católica, nós cremos, não é, em Pai, Filho e Espírito Santo como sendo um único, eterno e verdadeiro Deus. Isso é muito importante para nós, certo? Então é isso que o artigo 8 nos ensina. Pensando um pouquinho sobre esse assunto, nós temos, na verdade, um problema que infelizmente se repete hoje, que é a falta de conhecimento da história, de como os credos são importantes, não é? A confessionalidade em si é importante, e por conta disso, muitas pessoas cristãs, não é? Protestantes, que tradicionalmente são cristãos fiéis, não é? Em muitos aspectos, dentro do seu contexto, acabam por vezes assim, em reafirmar heresias que já foram vencidas, por falta dessa estrutura trinitária. Não é? Eu gosto de chamar a atenção sempre, quando eu vou falar sobre a Trindade, para os credos ecumênicos, não é? Porque dá para perceber hoje que é necessário. Não é? Muitos cristãos têm muita dúvida sobre a Trindade, não é? Muita dúvida mesmo, e os credos nos ajudam a compreender um pouquinho, a raciocinar sobre o assunto, entende? E aqui o artigo 8 nos ajudou também muito sobre esse ponto, não é? Eu vou ler um pouquinho aqui do estudo, acerca deste assunto, e vou comentando aqui para os irmãos, ok? Inclusive eu recomendo aos irmãos, se vocês quiserem entender alguns aspectos bem práticos sobre a doutrina da Trindade, leiam com um pouco mais de atenção, por exemplo, o credo atanasiano. Todos os credos são trinitários, né? Esses credos ecumênicos. O credo apostólico um pouco mais simples, mais básico, o credo niceno um pouco mais elaborado, não é? E o credo atanasiano, ele tem o objetivo de trabalhar na lógica, não é? Ele tem um trabalho lógico muito grande. Então, se você quer entender um pouco dessa complexidade, um pouco, nós não podemos esgotar esse assunto. Se alguém acha que é PhD em Trindade, não é? Está enganado. Nós não conseguimos dissecar Deus, não é? Ele é, como nós confessamos no primeiro artigo, incompreensível. Ou seja, nós só sabemos dele o que ele revela. Então, não dá para esgotar o conhecimento sobre Deus, não tem como. Não é? Então, o assunto da Trindade, sobre a essência de Deus, sobre a sua natureza, é complexo, ultrapassa a nossa capacidade de raciocínio, certo? Porém, aquilo que é básico, que está revelado, que é possível a compreensão, não é? Para que nós possamos confessar como verdade, nós temos acesso, certo? Então, o credo atanasiano, por exemplo, é importante para que você possa raciocinar, não é, sobre essa distinção nas pessoas da Trindade. Isso é muito importante, para que não haja confusão entre as pessoas. Por quê? Porque há grupos unicistas, já hoje mesmo, que acabam misturando tudo, não é, e dizendo que, na verdade, por exemplo, Yahvé é a manifestação de Deus lá no Antigo Testamento. Não é? Aí Deus se manifesta como Jesus Cristo no Novo Testamento, depois como o Espírito Santo. Eles fazem uma bagunça muito grande com isso, misturando, e acabam não distinguindo nesse sentido, não é, a questão das pessoas. Então, na verdade, não são 3 pessoas para esses aí que acabam ensinando isso. Não é mais uma única pessoa só que se manifesta de maneira diferente. Isso é heresia. Isso não é ensino bíblico. Não é, e nem tem um pouco cristão. Mas isso não é cristão. Isso é heresia mesmo. Certo? E o credo atanasiano, ele nos ajuda muito a pensar sobre isso. Então, leia o credo atanasiano. Beleza? O conteúdo é disponível de graça na internet. Então, é só procurar, dar um Google lá. Pá. Procurou o credo atanasiano, você vai ter acesso. Beleza? Eu vou ler aqui, então, o estudozinho sobre o artigo 8 da nossa confissão. O assunto do artigo 8. Este artigo trata de um novo assunto, Trindade. Porém, a confissão, com palavras expressas, liga esse novo assunto aos artigos 2 e 7, que falam da Bíblia. A Escritura é a decisiva e fidedigna palavra de Deus. Ela é o alicerce. A primeira parede que é erigida neste alicerce é a doutrina, então, da Trindade. Esta doutrina implica em que há um só Deus, mas nele há 3 pessoas.
Cada uma dessas pessoas tem atributos, características que as outras duas não possuem. Não é? Então, veja, é importante percebermos, não é, essas distinções, esses atributos em cada pessoa, para percebermos as distinções. Se não observarmos, não é, alguns detalhes importantes desses atributos, não podemos perceber a distinção das pessoas e podemos até confundir as pessoas, o que também é uma heresia nesse sentido. Não é a fé cristã, não é a fé bíblica essa confusão. São chamados atributos incomunicáveis. Portanto, há uma verdadeira distinção entre as três pessoas. Elas têm sua autonomia própria. Isso se mostra nos nomes, por exemplo. Não é? O Pai é o princípio de todas as coisas. O Filho é a imagem do Pai. E o Espírito Santo é o eterno poder que procede do Pai e do Filho. Lembrando que essa descrição não é uma referência ou um ensino que, por exemplo, mostra que o Espírito Santo é simplesmente a força ativa de Deus, não é? Como creem as testemunhas de Jeová. Não é esse o pensamento cristão reformado, né? E cristão como um todo, na verdade. Ok? Não tem a ver com isso. O Espírito Santo é pessoa, não é? Pessoa divina. Deixa eu continuar aqui então. Duas conclusões erradas são rejeitadas. Primeira, as três pessoas não podem ser separadas umas das outras. Jamais houve ou há uma sem as outras. Não é? E quanto ao seu poder ou bondade, não há primeiro nem último. Em tudo isso, as três pessoas são totalmente iguais. O credo atanasiano tem esse objetivo de mostrar, não é? Essa distinção e mostrar que nós não estamos dividindo, não temos três deuses, mas um Deus só. Né? Segundo, as três pessoas também não podem ser confundidas. Elas não podem ser separadas, mas também não podem ser confundidas. Uma entre as outras. Como um só exemplo já deixa claro. Somente o Filho, por exemplo, se tornou homem. Então, veja, nesses atributos incomunicáveis, não é? Nas pessoas da Trindade, percebam que somente o Filho se tornou homem. Só ele assumiu a nossa natureza. Não é só ele, que é o Verbo, se fez carne. Não é? Nem o Pai e nem o Espírito Santo se tornaram, nesse sentido, seres humanos. Não assumiram a nossa natureza humana. Então isso é uma distinção bastante clara. Ok? Segunda coisa importante para aprendermos. A Trindade deve ser confessada. Então, uma vez que a Escritura, e na próxima aula vamos aprender mais sobre isso, mas uma vez que nós podemos perceber o ensino da Escritura, e entendam, irmãos, nem tudo que está na Bíblia tem que ser declarado como eu quero. Não é? O ensino está aqui. Entende? O ensino está aqui. Então basta que haja estudo, não é? Haja realmente um empenho para compreender, fazendo exegese dos textos, fazendo boa interpretação dos textos, para compreender o ensino. Mesmo que algumas palavras não sejam declaradas. Como, por exemplo, você não vai achar a palavra trindade na Bíblia, isso é muito claro. Não tem a palavra trindade é um termo teológico, ok? Mas o ensino da trindade está aqui, porque nós percebemos na Escritura, não é? O Pai se declarando como Deus, o Filho que é enviado pelo Pai se declarando como Deus, não é? E o Espírito Santo, da mesma forma, não é? Cujo Pai enviou a pedido do Filho, também declarado como Deus, não é? E cada um tem características bem específicas que o outro não tem, não é? Para fazer a distinção das pessoas. Por isso o ensino está na Bíblia realmente, isso é importante para nós. E por causa disso, porque o ensino é bíblico, não é simplesmente fruto de lógica, não é de raciocínio seco, não, mas é a Escritura mesmo que ensina isso, é que nós precisamos aprender a confessar a Trindade. Isso é importante para nós. Faz parte desse corpo, não é? Quando nós aprendemos, confessamos. Essa é a verdade da Escritura. Então, a doutrina da Trindade ela deve ser confessada, compreendida, crida e confessada. Não é? Porque é necessário falar tão abundantemente sobre a Trindade? É uma pergunta importante. Não é? Por que temos que bater nessa tecla e insistir nisso? Não é? Vale a pena pensar nesta pergunta, porque a própria palavra Trindade já indica que se trata de um assunto que nunca podemos entender totalmente. Isso é fato. Há um só Deus, e contudo,
a 3 pessoas. Não é um assunto simples. Para mostrar o conteúdo dessa palavra difícil, usa-se palavras que nem sequer encontramos na Bíblia, tais como pessoa, existência, atributos, incomunicáveis e tal. Até mesmo a palavra Trindade não encontramos na Escritura. Então o resultado final não será uma teoria lógica e seca que tentamos inventar de forma nenhuma. Nós precisamos procurar na Escritura e perceber que a Escritura nos ensina isso. São perguntas, não é? E é importante para nós, são perguntas que Lutero e Calvino já fizeram. Então houve preocupação por parte deles também. Eles se perguntaram se não seria melhor não dizer nada sobre esse mistério difícil. Contudo, falaram sobre o assunto. Por que a igreja deve falar da Trindade então? Então, observem. Lutero reconheceu, Calvino também, que o assunto era complexo, não é? E às vezes, nós somos levados a compreender que assuntos que são complexos demais, nós simplesmente deixamos para lá, não é? E algumas vezes é compreensível. Por exemplo, dá para entender o porquê as pessoas fazem isso. Muitas pessoas não querem, por exemplo, abordar Apocalipse. É um texto complexo, né? Muito complexo mesmo. É um campo muito escorregadio, né? Você está pisando em ovos quando você vai estudar Apocalipse. Não quer dizer que você não possa entender, né? É para isso mesmo que a igreja se estruturou com experiência em teologia para compreender melhor, né? Então, quando nós falamos da igreja como um todo, nós estamos pensando em um grupinho específico de teólogos que determinam as coisas. Nós temos uma tradição, não é, milenar, gigantesca, não é, que na verdade até antes da própria tradição cristã em si, né? Quando pensamos na igreja, pensamos na igreja como um todo, do começo do mundo até aqui, não é, e até o final do mundo. Então, até aqui, não é, nós temos um desenvolvimento teológico grande, um acervo teológico grande, para nos ajudar a compreender algumas coisas, certo? Por isso, por mais que o assunto seja complexo, nós não podemos fugir, nós não devemos fugir desse assunto. Temos que compreender, porque é a palavra de Deus, não é? E compreendendo, com nossas limitações, é claro, precisamos confessar essa verdade, não é? Trata-se, então, o confessar esse assunto e não fugir de confessá-lo, não rejeitar a abordagem do assunto, trata-se da honra de Deus. Isso é importante. Nós ficaríamos, é um exemplo que o autor dará aqui, nós ficaríamos sentidos se nossos amigos, que nos conhecem bem, se comportassem como se não nos conhecessem. É uma comparação ainda fraca com Deus que se revelou em sua palavra. Ele cada vez mais claramente se manifestou como Deus triuno. Por isso seria muito grosseiro se não respondêssemos a esta revelação. Nosso Deus quer ser honrado conforme ele se faz conhecer. É por isso que o artigo 8 começa com a confissão de que nós cremos no Deus triuno, conforme esta verdade e esta palavra de Deus. Então, isso é importante para nós, não é? A confissão da doutrina da Trindade é de mais importante. Inclusive nós, aqui na comunidade, quando alguém vai se tornar membro da igreja, essa pessoa faz pública a profissão de fé e as 3 primeiras perguntas se concentram especialmente na doutrina da Trindade, né? Justamente porque nós precisamos confessar essa verdade. Isso é muito claro para nós. E outra é que confessar a Trindade, no fim, é você obedecer e honrar a revelação de Deus, não é? Então é muito importante compreender que Deus foi se revelando do Antigo Testamento para cá de maneira progressiva. Não foi tudo de uma vez, não é? Então, Moisés não recebeu todo o conhecimento, por exemplo, que os apóstolos receberam. Não é? Ele, claro, viu muita coisa, conheceu muito Deus de maneira profunda, teve um relacionamento profundo com Deus. Isso é maravilhoso, e glória a Deus por isso. Mas Deus foi revelando a sua verdade de maneira progressiva. Então, o que Moisés escreveu no Pentateuco, o que veio adiante, não é? O registro histórico, os profetas, os salmos, tudo isso, Deus foi usando essas pessoas, esses homens, esses autores, para cada vez mais aprofundar o conhecimento sobre ele, não é? Ele estava se revelando cada vez mais. E quando nós chegamos no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus vem, não é? O Emmanuel, o Deus conosco, e então torna ainda mais claro aquilo que já havia sido revelado no Antigo Testamento. Não é? Tanto é que o que nós estudamos da Escritura, hoje agora por causa do Novo Testamento, quando nós olhamos para o Antigo, nós conseguimos perceber coisas que antes, não é? Muitas pessoas não percebiam.
Entende? Nós conseguimos perceber todo o Evangelho em toda a Escritura. Não só no Novo Testamento, mas em toda a Escritura. Então, à medida em que Deus foi se revelando ao ser humano, não é, ao seu povo, ele foi deixando mais claro a verdade. Não é? Por isso que no Novo Testamento é tão claro a questão da Trindade. Embora que no Antigo Testamento também, nós percebemos, não é, que há referência ao ensino de que Deus não é uma pessoa só, é mais pessoa. Mas quando chega no Novo Testamento, Cristo, não é, os apóstolos, eles lançam luz e eles deixam muito claro essa verdade. Por isso, nessas conversas, nesses diálogos nos evangelhos, nos ensinos dos apóstolos, nós percebemos claramente, não é, essa interação, esse relacionamento da Trindade. Não é? E então fica muito mais claro essa confissão. Continuando. Ao mesmo tempo, se trata da nossa riqueza. Deixa eu me dar esse trechinho aqui. Vou botar um pouquinho. Em Deus há 3 pessoas e, portanto, ele jamais está sozinho. Ele possui de si mesmo uma perfeita riqueza de contatos. Deus não precisa de contatos com homens para se realizar. Porém, é a nossa riqueza que este Deus quer ser o nosso Deus. De maneira alguma, ele precisa de nós e, contudo, gozamos do amor e da bondade dele. Isso é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque esses coaches, não é, espirituais, essas pessoas que estão aí tentando levar muitos na enganação, pessoas que são soberbas e que querem se ver realmente como super importantes, como a coisa mais importante de todas, não é? Como se Deus ficasse assim, sabe? Olhando para o ser humano e suspirando e babando. Deus não é assim, não é? E age como se Deus precisasse de nós, não é? Uma coisa importante, Deus não precisa de nós, não é? Nós é que precisamos dele, para tudo, para existir, que é o mais básico. Então veja, nós precisamos do Senhor. É totalmente ao contrário do que esses supostos líderes falam, não é? E isso é importante para nós. A Trindade nos ensina exatamente isso, que Deus é completo. Ele é todo autossuficiente. Ele não precisa de nós. Entende? Antes de Deus dizer no princípio, antes do Senhor criar todas as coisas, ele não estava sozinho. Entende? Às vezes dá a impressão, porque algumas pessoas falam, que Deus criou a humanidade e os anjos porque ele estava se sentindo só. Mas isso não é verdade. Deus em si é uma família, não é? Ele nunca esteve só. Ele é completo, não é? Em seu relacionamento consigo mesmo, ele é completo. Simples assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja como é importante essa compreensão. A outra coisa importante também a compreendermos, irmãos, é que a Trindade não apenas tem que ser confessada por nós cristãos, não é? Cada vez mais é afirmada, nós temos que realmente dar valor para isso e falar e abordar o assunto, mas também deve ser defendida, porque é a verdade da Escritura. Desde a época dos apóstolos, a doutrina da Trindade tem sido atacada. Porque a lógica humana resiste à verdade de que há um só Deus e 3 pessoas. A lógica humana, que é a nossa lógica, raciocina assim: se há um só Deus, deve haver uma só pessoa. É o início e a base de todas as heresias, não é, a respeito da Trindade. Então, essa mentalidade de que se há um Deus, há somente uma pessoa, não é a base para toda heresia contra a Trindade. E nós, como cristãos, precisamos, não é, como nunca, defender essa verdade. E é justamente por isso que eu dou tanta ênfase, não é, nas aulas sobre isso, para os credos ecumênicos, para a confessionalidade cristã. É muito importante mesmo. Porque com esses documentos que foram feitos para defender a fé mesmo, trinitária, nós hoje, não é, tendo acesso a esses documentos, podemos raciocinar melhor sobre isso. A nossa mente vai ser mais estruturada com relação ao pensamento trinitário e então tanto a nossa leitura da Escritura será diferente, porque eu vou conseguir perceber, não é, a ação da Trindade em toda a Escritura, não é? E a minha mente sendo estruturada assim, eu perceberei de maneira bastante clara o plano de Deus, não é? A sua aliança, tudo é trinitário, o culto é trinitário, tudo é trinitário. Isso é importante demais, não é? Então assim, os documentos confessionais, os credos, nos ajudam a ter base, a ter uma mente estruturada para responder às pessoas que não conseguem pensar de forma trinitária, não é? E acreditem, muitos cristãos que fazem parte de comunidades que não são heréticas, não é? Não são heréticas, não são heresias em sua nascente, mas são comunidades cristãs, não é, de tradição, mas por falta de abordar o assunto, ou de estudar o assunto, e por uma teologia muito popular,
onde as pessoas falam muito do que pensam, do que acham, muitos cristãos acabam não conhecendo bem o assunto, não refletindo bem sobre o assunto e tropeçam, não é? Tropeçam. Isso é tão comum que, por exemplo, no meio cristão geral, e eu digo protestante também, principalmente até, as pessoas tratam, por exemplo, às vezes Deus Pai como sendo o Deus maior, né? O Deus maior, o Todo-Poderoso. E Cristo como sendo um Deus inferior, não é? E o Espírito Santo da mesma maneira, como se fosse um Deus inferior ainda, de terceira categoria, percebe? Ou então centralizam demais, embora que temos que compreender, não é, que quando nós centralizamos a nossa fé em Jesus Cristo, não é, essa fé é em si trinitária, não é? Por quê? Porque o Pai é quem nos conduz a Cristo. O Espírito Santo é quem nos mostra Cristo, é quem nos dá fé para crer em Cristo, é quem opera em nós a obra de Cristo. Então a fé em Cristo é uma fé trinitária. Mas a confusão que muitos cristãos fazem é justamente assim, é tratando Deus como sendo Deus, o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus todo-poderoso, Cristo como um tipo de Deus, não é? Que é assim que é tratado muitas vezes por cristãos, que ele é retratado, né? Como se fosse um tipo de Deus que trabalha em curas milagrosas, não é? Simplesmente assim. Ou Deus que batiza com o Espírito Santo, por exemplo, né? É muito comum no nosso contexto aqui brasileiro. E o Espírito Santo como sendo o Deus de agora, não é? Como se fosse a era do Espírito Santo, não é? Então, a ênfase é nele, percebe? Uma ênfase estranha, não é? Uma ênfase que não é bíblica. A ênfase em Deus é uma ênfase trinitária, entende? E as pessoas tratam a nossa era como se fosse a era do Espírito Santo, não é? E então a preocupação delas com relação a isso é pensar no Espírito Santo como aquele que dá dons espirituais. Então toda vez que você fala de Espírito Santo, as pessoas pensam em dons espirituais, em dons carismáticos, não é? Que nós temos na Escritura daquele período da era apostólica. Então se pensa em falar em línguas, se pensa em curas milagrosas, se pensa em curas milagrosas e muitas coisas assim relacionadas aos dons carismáticos espirituais, não é? E isso é um erro muito grande. Isso prova e demonstra para nós que há uma falta de conhecimento, uma falta de reflexão, não é? E de contemplação na doutrina da Trindade. Os credos, não é? Resgatam isso para nós. Os credos nos ajudam a estruturar nossa mente para isso. Por isso eu recomendo, por favor, estudem, leiam os credos. Pensando em heresias. Há dois tipos, então, de heresias. Basicamente, é claro que tem mais, só que abordando essas básicas aqui. Alguns reconhecem só o Pai como Deus, então, isso é uma heresia. O Filho e o Espírito Santo não fazem parte do ser divino, algumas pessoas vão acabar pensando assim, mas assim, não há mais unidade em Deus. O Pai é separado do Filho e do Espírito. Em resumo, eles mantêm o número 3, mas em detrimento da unidade. Né? Então veja a confusão que esse pensamento traz. Não é? Ário, não é? O herege, pensou assim. Não é? E também as testemunhas de Jeová hoje acabam tendo esse pensamento também distorcido, que dizem que só o Pai é Deus, vamos dizer assim. Então veja como há confusão nos tempos de hoje. Outros dizem que Deus, por assim dizer, alternativamente faz o papel de Pai, Filho ou Espírito Santo. No Antigo Testamento teríamos a ver com o Pai, e no Novo com o Filho, e após o Pentecoste com o Espírito Santo. Em todo caso, desta maneira, se nega que há 3 divinas pessoas distintas. Em resumo, eles mantêm a unidade, mas em detrimento do número 3. Então veja, ou de um lado se nega a unidade, quando dizem que o Pai é Deus e o Espírito, o Filho e o Espírito Santo não se encaixam na divindade, ou então se nega a trindade nesse sentido, não é? E isso realmente é um problema. Quem pensou assim foi Sabélio, outro herege na história da igreja. Nós podemos abordar isso até depois, um pouco mais detalhado. Não é? 4, vamos ver aqui uma outra coisa importante. Então, o que significa na Trindade? Para refletirmos sobre isso. Mesmo que haja 3 pessoas, jamais podemos abalar a unidade absoluta de Deus. No credo atanasiano, se diz que o Pai gerou o Filho. Isso não significa, porém, que o Filho é dependente do Pai, como se tivesse recebido do Pai a divindade. Isso é muito importante para nós. Também o Filho e o Espírito Santo têm a divindade em si mesmo. Todos os 3 têm igual eternidade no mesmo ser. Por isso que eu falei no início. Leiam o credo atanasiano, raciocinem, obedeçam à lógica do credo. Não podemos compreender isto.
Mas o Pai está inteiramente no Filho e o Filho inteiramente no Pai. Como o próprio Jesus falou, não é? O Pai está em mim e eu estou no Pai. João 10, verso 38. Não é? E o que ele diz também aos seus discípulos, em João 14. Quem vê a mim, vê ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, por assim dizer, se interrelacionam uns com os outros. Eles são tão unidos que essas três pessoas são um só Deus. Essa é a fé cristã, né? Essa é a fé bíblica. Esta unidade é tão forte que se diz do Filho ou do Espírito o que antes foi dito do Deus triuno. Veja o que é importante. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê verdades atribuídas a Deus. E você lê o Novo Testamento e vê o Filho assumindo essas mesmas verdades, né? Sendo atribuído a Ele. O que, por exemplo, o Salmo 102, verso 25 diz sobre o Deus triuno, encontramos em Hebreus 1 e 10, não é? Como obra do Filho. Por isso todos os três são conforme o artigo 8. Um só em verdade, em poder, em bondade e em misericórdia. Não é? Um só. Isso é realmente muito, muito importante mesmo. 5. O que significa três na Trindade? Então, vemos agora, acabamos de ver sobre o que significa um na Trindade. Agora, três na Trindade. As três pessoas são realmente e desde a eternidade distintas. Cada uma tem sua própria existência. Quer dizer, cada uma tem algo característico que não pode ser transferido ou comunicado às outras pessoas, não é? Atributos incomunicáveis. Por isso, as três pessoas não podem ser confundidas entre si. A própria relação, então, Cristo, na revelação do Evangelho, dos Evangelhos, né? Cristo, em suas orações com o Pai, intercedendo e pedindo que Ele envie o Espírito Santo, nos mostram isso. Como nós lemos no início, João 14, verso 26. Então, isso fica bastante claro, não é? Que há atributos incomunicáveis. Quais são estes atributos, então? Os nomes mostram que um não é o outro. Isso já fica bastante claro. O Pai se chama Pai porque somente Ele, de fato, em relação ao Filho, é o Pai. Assim também o Filho se chama Filho porque somente Ele é o Filho deste Pai. E o Espírito se chama Espírito porque somente Ele, por assim dizer, a respiração, não é? O pneuma, não é? O Espírito que procede do Pai e do Filho. Somente Ele. Portanto, as três pessoas têm sua posição específica, uma em relação à outra, não é? Isso é bastante claro. E vemos na revelação, não é, o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, não é? Como é registrado, ele demonstrando vontade, ele impedindo os apóstolos de fazerem tal coisa, não é? Ele inspirando a ação de pessoas, não é? A ação de pessoas, isso é importante. As três pessoas também atuam de maneira distinta. O artigo 8 diz, porque somente o Filho se tornou homem, não o Pai ou o Espírito Santo. Contudo, um nunca faz nada sem o outro. Devemos falar cuidadosamente, talvez assim. O Pai se destaca em nossa criação, o Filho em nossa salvação e o Espírito em nossa santificação. Veja também o Catecismo de Heidelberg, não é? Domingo 8, pergunta 24. No artigo 8, o Pai é chamado a causa, a origem e o princípio de todas as coisas, visíveis e invisíveis, não é? Como nós cantamos até no Credo Niceno, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho é o Verbo, a sabedoria e a imagem do Pai. Então temos várias referências, Evangelho de João 1, verso 14, 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, Colossenses 1, verso 15, não é? O artigo 10 também vai dar uma pincelada sobre isso. O Espírito Santo é chamado a eterna força e o poder que procede do Pai e do Filho. Romanos 15, verso 13, não é? E também o artigo 11 nos dá uma pincelada sobre isso também. Então, basicamente, esse é o assunto da introdutório sobre a Trindade. Na próxima semana, não é? Na próxima aula, será no artigo 9, estaremos abordando mais versículos bíblicos, vamos observar mais textos bíblicos sobre o assunto, não é? O artigo 9 é justamente esse.
o testemunho da Escritura sobre a Trindade. Então haverá uma abordagem, o artigo 9 é até extenso, né, porque o objetivo realmente é abordar muitos textos que mostram, né, a Trindade, para que venhamos perceber que o ensino acerca da Trindade não é uma invenção de uma instituição religiosa cristã. O ensino a respeito da Trindade é a verdade revelada no Evangelho, não é? Deus triuno é o único Deus verdadeiro. É o Deus que se revela em sua palavra, não é? Então isso é muito, muito importante para nós cristãos compreendermos, refletirmos sobre, contemplarmos, não é? Com respeito às nossas limitações e então confessarmos de todo o nosso coração a nossa fé na Trindade Santíssima. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são o único, eterno e verdadeiro Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar por aqui essa live, então. Próxima semana, então, temos mais um encontro. Convidem outros irmãos, não é, ou outras pessoas, na verdade, conhecidos, familiares, para acompanhar as lives também e, inclusive, acompanhar as lives aos domingos, não é? Temos live aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, e também à noite, às 18 horas. Então, aproveite. As lives que são aos domingos estão sendo feitas no YouTube, não é? Talvez façamos aqui também, mas fazendo aqui, vamos baixar, editar e colocar no YouTube do mesmo jeito. Aproveita porque tem muito conteúdo, então vocês indiquem as pregações e até o canal Sertão Reformado também para outras pessoas, porque tem muito conteúdo que vai ser muito útil para muitas pessoas que querem aprender sobre esses assuntos, tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe, boa noite, tá bom? E até a próxima. Valeu, encerrando a live.